Olá, sejam bem-vindos à gravação de mais um vídeo no nosso canal Guia dos Perplexos do YouTube. Estamos gravando os vídeos que falam sobre os Templários, que é um dos capítulos mais empolgantes do livro História Política da Cristandade, que será lançado brevemente, e eu espero que tenha boa acolhida da parte de vocês. Então já estamos no final, que serão 10 capítulos, e a minha intenção é mostrar que a condenação dos Templários se deveu a Jean de Gisors, príncipe normando, e não a Felipe o Belo, o rei da França, e ao Papa. Então, aqui nós vamos já deixar isso bem claro. Muito bem. Então, nós temos aqui um material novo, que foi praticamente todo composto por mim, e nós vamos praticamente ler. Então, o título é O Autor da Ceia, Santa Ceia, Leonardo da Vinci e Maria Madalena. Transformando a permuta feudal em comércio, os judeus introduziram a prática evolutiva ao mesmo tempo em que lançava a semente da destruição do feudalismo, que era troca, o escambo, né? Trocavam carneiro por um saco de feijão, e aí ninguém podia acumular, porque aquilo estragava. Ao cunhar moeda, ouro, prata, bronze, então você podia acumular aquilo em baús e aí poderia ficar riquíssimo porque não estragava. Então, ao fazer isto, que vem desde a antiguidade, os persas tinham moeda, os gregos tinham moeda, os romanos tinham moeda, então a Idade Média acabou com a moeda, exatamente por isso, para não haver essa possibilidade de enriquecimento e de uma distância muito grande entre ricos e pobres, e para acabar com a ambição, o luxo, a usura, né? Então, a destruição do feudalismo se deveu ao dinheiro, à reintrodução do dinheiro no sistema feudal. E quem fez isso? A Carral, o movimento sionista naquela época, ainda com o nome de Ordem de Sion. Tá? Desde o ano IV, depois de Cristo, ela tomou o nome de Ordem de Sion. Começamos. Pelas suas relações mundiais e comunhão de sentimentos, os judeus eram membros de uma só família, a Carral, a sinagoga de Satanás. No século X, suas atividades comerciais revestiram-se de extraordinária importância. Por quê? Porque o comércio era feito dentro do castelo. O castelo era cercado. O dono do castelo, duque, conde, barão, príncipe, rei, seja o que for, então tinha uma força armada ali dentro, e os produtores traziam seus objetos, os seus produtos, feijão, carneiro, cabra, bode, arroz e o que é que fosse, couve, para ali para dentro, ficavam protegidos, porque os castelos tinham muros e portas, e ali havia as feiras, segunda-feira, terça-feira, primeira-feira, começar com a primeira-feira, que depois tomou o nome de domingo, Domênica. Mas vocês veem que já começa com a segunda-feira. Todo dia tinha feira, todo dia era dia de feira, né? Moisés introduziu o Shabat, o sábado, modificando, portanto, a sétima feira, nós acabamos na sexta, e o cristianismo introduziu o Domênica, o domingo, que acabou com a oitava feira. Então, era assim. Quem garantia a segurança das feiras, dos feirantes, eram os soldados, né, dos príncipes, dos barões, dos nobres que estavam dentro do castelo. Ali não entrava bandido, não havia risco. Haviam leis, e essas leis de comércio eram frustradas pelos judeus, eles não obedeciam. A lei era baixada pelo Papa. Lei do justo peso, ou seja, fiscais passavam pelas feiras, conferindo se os pesos da balança dos feirantes coincidiam com os pesos deles. Então pegavam uma balança, que naquela época era aquela balança, né, de 2 pratos, colocava 200 gramas, 2 quilos de um lado, 2 quilos de outro. O 2 quilos do feirante era colocado num prato e o 2 quilos do inspetor era colocado no outro prato. Os pratos tinham que nivelar. O fiel da balança tem que ficar no meio. Se isso não acontecesse, o feirante era expulso dali. A lei do justo preço. Então era calculado quanto se leva para criar um bezerro, quanto tempo, quanto dinheiro, em suma. E aí
avaliava-se, isso tudo eram funcionários do Papa, era uma organização da Igreja Católica chamada feudalismo, era um sistema político, econômico e social. E o judeu burlava isso. Então, a lei do justo preço determinava quanto é que valia cada coisa. Portanto, se podia trocar um saco de feijão por um saco de arroz, um cabrito por um bode, um carneiro por um garrote e assim por diante. Então, lei do justo preço e o combate à usura. Ou seja, não podia se emprestar dinheiro a juros. Não havia bancos. Então, isso foram leis ditadas pelo Papa que fez com que os judeus, nos livros modernos, chamem a Idade Média de Idade das Trevas. Mas na enciclopédia científica Life, o feudalismo é considerado um imenso mosteiro, ou seja, foi a época, vamos dizer assim, mais parecida, em que houve menos desigualdades, né, na humanidade. Então não chegou a ser um comunismo, digamos assim, mas houve uma aplicação do cristianismo pelo Papa, apesar de haver papas que eram ricos e saíam e tinham amantes e tal, mas eles mantinham essas leis. O judeu odiava o feudalismo e então queria acabar com o feudalismo. Essa era a briga da Carral e essas 3 leis impediam o judeu de acumular ouro, porque era proibido usar o ouro. Então você tinha que trocar, a não ser quando você saía de um país para outro, por exemplo, da Europa para a China, se levava ouro e prata para poder comprar seda, para poder comprar essas coisas, aquilo que não tinha na Europa, só. O uso do dinheiro só era permitido assim, o resto era escambo. Muito bem, o que é que o judeu faz? Ele vai começar agora a introduzir o dinheiro e os bancos. Então, essas feiras então começaram a ser por aí, dentro do castelo, não era? Pois bem, eles fizeram o seguinte, converteram muitos cristãos ambiciosos com a história da alquimia, quer dizer, Fulcanelli, por exemplo, um menino pobre de 12 anos que saiu da cidade dele só com a roupa do corpo, voltou riquíssimo, porque se tornou um alquimista, conseguiu transformar chumbo em ouro. Mas ninguém consegue transformar chumbo em ouro, né? Aliás, hoje se consegue transformar carvão em diamante, mas o processo é tão caro que o carvão transformado em diamante sai muito mais caro do que o diamante normal e comum. Então aquilo era um artifício. Eu me converteria, como fui chamado pelo neotemplário Dr. Alfredo, e aí saía, desaparecia da minha cidade, espalhava-se a notícia de que eu me tornei um alquimista. O laboratório de alquimista era geralmente num lugar secreto, oculto, ninguém sabia onde era, e ali eu fabricava ouro, e quando eu voltava riquíssimo. Ou seja, eu entrei para Carral, me converti à sinagoga de Satanás, e eles aí me financiavam para quê? Para que eu abrisse caminho para eles. A ideia era destruir o feudalismo e criar um novo sistema que era o capitalismo. Tá? Isso é a história. Então, aí o que é que eles aconteceram? Eles começaram a fazer o seguinte, convidar os feirantes a botar as feiras do lado de fora do castelo. Em vez do lado de dentro, do lado de fora. Mas do lado de fora ficava desprotegido. Então o que é que eles fizeram? Contrataram mercenários. Sabe o que é mercenários? Soldados pagos. E esses mercenários então ficavam o tempo todo tomando conta das feiras e não permitindo que os bandidos fizessem bagunça. Aí ao redor do castelo, ou seja, o castelo perdeu importância. Deixou de ser o centro de vida econômica de cada região e passou a ser apenas a casa, a habitação do príncipe, do barão e mais nada. Não tinha mais isso. É claro que o barão tinha as terras dele, plantava e tal, mas a renda era muito pequena. Então foi empobrecendo. E esse empobrecimento da nobreza é que vai acabar destruindo o feudalismo. Além disso, eles colocavam um contra outro. Faziam intrigas entre eles dois, e essas guerras, quem emprestava dinheiro? Eram os templários. Por quê? Porque os templários conseguiram, através do monge Bernardo de Claraval, a permissão do Papa
de emprestar dinheiro. Mas de onde vinha esse dinheiro dos templários? Dos judeus. Os templários não tinham dinheiro, era uma ordem pobre. Os pobres cavaleiros de Cristo era o nome da ordem. Então, eles pegavam o ouro dos judeus, transformavam ou não em moeda, podia ser em barras ou em moedas, e aí eles faziam aquilo que nós dizemos a vocês. Se você saía da Itália para Jerusalém, você depositava no Castelo Templário uma quantia, recebia um cheque de viagem, traveler check. Olha, eles introduziram naquela época 1.100, 1.200. E quando você chegasse em Jerusalém, você pegava aquele cheque e entregava no outro castelo templário e ele lhe dava aquela importância. Se você não quisesse todo, você dizia, eu quero só a metade. Aí ele te dava a metade e te dava outro cheque com a outra metade para que você provasse que você tinha. Mas ele tirava a parte dele. Havia os juros. Quer dizer, os templários então começaram a ter um privilégio que era exclusivo dos judeus, graças a quem? A São Bernardo de Claraval, que era tio de Montbard, que era um cavaleiro da Ordem dos Templários, e ele viu os templários com muita simpatia, porque achava que eles estavam dispostos a defender as rotas que os sarracenos, os árabes, tinham fechado, impedindo os cristãos de visitarem os lugares santos, né? Os lugares sagrados onde Jesus viveu. Então vejam vocês o rolo, como eles são inteligentes, que xadrez maravilhoso eles jogam, isso por volta do ano 1000. Surge então a burguesia. Essas feiras ao redor dos castelos vão formar cidades, porque aí aqueles que estão, os feirantes, que não criam nada, mas compram para poder vender nas feiras, começaram a construir casas. E essas casas se transformaram em vilas. Essas vilas eram chamadas burgos, que é a palavra em alemão. Bruges é a primeira cidade. E então, Bruges, ou burgo, é que deu a palavra burguês, habitante do burgo. Surgiu a cidade. Pronto. Então o castelo desaparece, surge a cidade, surge a burguesia, que é uma classe completamente sustentada pela Carral, né? Falsamente inimiga dela, porque empresta dinheiro também, quer dizer, usa os artifícios que a Carral sionista usava, mas com a permissão do Papa através da influência de São Bernardo de Claraval. Aparentemente inimigas, na verdade eram agentes da Carral. E a burguesia é quem vai destruir o feudalismo, empobrecendo os nobres, criando guerras entre eles tomando dinheiro emprestado aos templários, que emprestavam o ouro dos judeus. Então era um jogo extremamente complexo e os templários achavam que estavam fazendo algo muito bom, porque eles queriam colocar o Papa no topo do governo do mundo. Bom, dessas feiras, as principais, a mais importante era a da França, em Champagne, a região de Champagne. Champagne é famosa pelo vinho. Mas acontece que aqui Champagne tem uma coisa mais importante. A família de Champagne, vamos citar aqui mais à frente, se achava descendente de Jesus Cristo e Maria Madalena. Por isso vai parecer tão importante aqui. Era lá o fator mais importante da economia europeia. Os condes de Champagne se afirmavam descendentes de Maria Madalena e Jesus Cristo, portanto, herdeiros do trono mundial, quando essa verdade fosse dita, porque vai aparecer um cidadão chamado Jean de Gisors, que no castelo dele ele reúne a nobreza europeia para convencer os príncipes, os reis, de que esse personagem existe e que ele está sendo protegido por 15 cavaleiros, homens e mulheres, e no momento exato do golpe, ele então será sumo pontífice, porque é herdeiro de Jesus Cristo, e ele será rei, porque Jesus Cristo era da casa de Davi. Então volta tudo ao prometido reino de Davi, segundo a Bíblia, como a Europa era cristã, isso era fácil de fazer. Então Champagne, a região de Champagne. Na época das cruzadas, no entanto, alguns cristãos fizeram competição aos judeus, eram os burgueses. Eram todos eles cristãos novos, ou seja, judeus cristãos batizados, ou judeus batizados, ou seja, fingiam que eram, mas não eram. Tinham ritos próprios, como os templários.
Judeus convertidos ao cristianismo ou cristãos convertidos ao judaísmo com a ideia de serem os alquimistas. Transformavam merda em ouro, desculpa a expressão, mas era isso aí, porque ele saía da cidade pobre, um rapazinho, era captado, era cooptado por um judeu, e o judeu então educava ele, transformava ele num cavalheiro e dava a ele ouro suficiente, dignidade, duque, barão e conde, e ele voltava para a região de onde ele saiu riquíssimo. Cagliostro foi um desses. José Bálsamo, conde de Cagliostro. Então, de merda, de um nada, ele virou conde de Cagliostro na Revolução Francesa. Isso em 1700. Então, você vê que começa em 1000 e em 700 anos essa prática vai continuar transformando quem não era nada em pessoas importantes para abrir caminho para o judeu se tornar importante na sociedade e governar o mundo. Pouco a pouco eles vão tomando as posições para o governo do mundo. Muito bem. Então, aparentemente, os burgueses eram inimigos dos judeus porque competiam. Eles também faziam a usura, eles falsificavam o peso, eles falsificavam o preço, eles emprestavam o lucro que eles tinham a juros, eles introduziram a moeda, mas na verdade era tudo farinha do mesmo saco, era tudo para inglês ver. Então, com a proteção eclesiástica, já que o Papa considerava Bernardo de Claraval muito sábio e deixou que ele conduzisse. Ele conduziu a igreja durante muito tempo. Então, iniciaram-se na maçonaria, naquela época cristã. Até o ano 1600, a maçonaria era cristã. Em 1300, ela se torna muito forte. 1300, 1320, ela se torna muito forte, mas ainda com o nome de Corporação de Ofícios, ou seja, eram sindicatos de artesãos. Mas a essa altura já havia infiltração do judaísmo aí, embora fosse proibido. Você vê que estava tudo numa bagunça danada. E os templários no meio, achando que eles estavam mandando em tudo, viu? Eles tinham a convicção de que os 3 governantes do mundo, chamado Pacto Sinárquico, seria o chefe do Islã, o chefe do cristianismo e o chefe do judaísmo. Esses 3 fariam voto de pobreza, castidade e obediência à lei divina, desprezariam os pontos de choque e reuniriam somente os pontos de contato e assim não teriam brigas religiosas. A questão era a mais importante, era a paz universal, a conciliação universal. E o ideal era muito bonito, a intenção era maravilhosa, mas por trás de tudo, quem estava olhando tudo isso era o sionismo, era a ordem, ainda não tinha o nome de movimento sionista, era a ordem de Sião. A partir do século IV, quando descobriu-se os ossos do bispo de Jerusalém, São Tiago, que foi precipitado do pináculo do templo, então os cavaleiros que descobriram fizeram a sepultura provisória e depois pegaram os ossos, supostamente, de Maria Madalena e colocaram lado a lado. Mais tarde, esses 2 ossuários vão ser separados. O de São Tiago de Compostela vai para a Espanha, dando chegando de capela em igreja, de igreja em catedral, de catedral em um monumento que é a Catedral de Santiago de Compostela, que na verdade, por que é que se peregrina para lá? Até hoje ninguém sabe, né? Porque São Tiago era bispo de Jerusalém e Compostela é na Espanha. Então, não tem nada a ver. Como é que os ossos de São Tiago, que era bispo de Jerusalém, foram parar na Espanha? Não se tem essa explicação, mas ninguém procura porque as pessoas não querem saber de estudar. Logo, a vantagem estava do lado do cristão, do capitalista cristão, que aparentemente era inimigo do judeu. O judeu, então, lançando mão desse estratagema, fingiu que se convertia, fingiu que era inimigo dos burgueses, e isso fazia com que o Papa visse isso bem bom, porque os burgueses eram fiéis à igreja, eram católicos, e o judeu não era católico,
Mas de vez em quando o judeu se convertia e pedia para ser batizado. E aí passava a ter certos privilégios. E os burgueses, na encolha, eles praticavam, eles tinham menorá, eles tinham vários símbolos judeus em casa, eles praticavam ritos judeus. Então, aí nós temos o porquê da Inquisição, né? Lembro que nessa época que surge a Inquisição. Agora vocês vão entender por que a Inquisição. Então, tudo isso aí é que vai fazer com que a Inquisição seja esse movimento que a população, né, já tendo passado por algo semelhante com Maomé, vê começar um movimento semelhante e ele diz, não, tudo de novo não. E eles começam a massacrar os que dão início a esse movimento, que são os moradores de uma cidade chamada Albi, que se chamam albigenses, e na verdade recebem a religião deles, eles chamam de cátaros, que diz que havia dois deuses, um bom e o mal criou o mundo, portanto nossa obrigação era destruir esse mundo para que a nossa alma fosse para o mundo bom, o mundo de Hormuz, e nós estamos aqui no mundo de Arimã. Então a primeira coisa era destruir a família, coisa que agora está em voga, né? Dê uma olhada na família, hoje, você vê como é que os cátaros ainda estão, essa ideologia está. O que é a família hoje? Diferente de quando era criança, né? Era pobre, mas a minha família era uma família. Hoje ninguém sabe o que é uma família, né? Fizeram uma confusão dos diabos aí e um deputado, um padre, foi arrastado, ou foi um pastor evangélico, foi arrastado do sermão porque ele estava lendo o livro onde diz que Deus criou o homem e a mulher. E aí ele foi imediatamente, um tenente entrou no templo e disse que ele era homofóbico, porque não existe homem e mulher, existe uma opção sexual, uma tendência, uma preferência, uma escolha. E aí ele foi levado, preso para a cadeia, algemado. Isso recentemente, viu? Isso há cerca de 3 ou 5 meses atrás. Agora, você vê que o passado, o judeu consegue fazer com que tudo seja maravilhosamente colocado no tabuleiro xadrez à frente dele. Ou seja, nada é passado. Tudo faz parte do presente, do plano deles, que está nos protocolos do Sábio de Sião, que eu já mostrei para vocês, que eles processaram o professor Serge Nilus no Tribunal Internacional de Berna, na Suíça, mas perderam, porque o professor Nilus levou a maleta, e a maleta tem os documentos originais, escritos pelo judeu que participou da reunião, provavelmente comandada por Theodor Herzl, que foi quem ressuscitou, quem oficializou o movimento sionista mundial, e aí, quando ele mostrou aquilo ali, então os juízes o absolveram. E os judeus aí tinham exigido uma soma de indenização fabulosa, que aquele livro jamais fosse publicado, e agora continuam espalhando a ideia de que aquilo ali é um plágio, é uma ficção que é baseado numa brincadeira que alguém escreveu chamado Diálogo de Mefistófeles no Inferno. Não. Nós temos o livro, a terceira edição italiana, onde o próprio professor Serge Nilus conta como foi que ele teve acesso a essa maleta das mãos de uma prostituta. Já falamos sobre isso. Bom, então voltamos lá. O judeu fingiu conversão, usou testa de ferro, o principal era os templários, mas tinha os burgueses também, quer dizer, estava tudo sob controle deles. E os templários achando que era o centro de tudo, emprestando sob a responsabilidade dos templários ou dos burgueses ou de algum outro cristão, né, abrindo o caminho através dos alquimistas, Rosacruzes, porque os Rosacruzes daquela época não tem nada a ver com os Rosacruzes de hoje, viu? E aí, assim, seus capitais chegaram à Índia, à Rússia, ou seja, já estavam dominando o mundo. E na Rússia, eles fundaram um reino judaico, o dos Cázaros, lá no Cáucaso. Uma tribo de mongóis, chamada Cázaros, converteu-se à religião judaica. E aí eles passaram a considerar que essa tribo, né, era de fato judeu, ou seja, tinha uma igualdade, não tinha importância se não tinha sangue judeu. Olha que absurdo, né? Então, se eu me converto ao judaísmo, eu aí deixo de ser eu, né? E passo a ter sangue de Abraão. Isso só cabe na cabeça de um idiota, de um burro. Então, os cázaros eram isso, eram mongóis.
Mas desde que eles se converteram ao judaísmo, então os chefes da Kahal então, fizeram esse estratagema com o rei deles, de que eles, então, ao se converterem ao judaísmo, eles passavam pela circuncisão e passavam a ter sangue de Abraão. Era a mesma coisa que semitas. Isso vai dar história mais para frente, né? Porque esse estratagema vai fundir mais tarde, por 1306 mais ou menos, né, nos Estados Gerais de Tours, numa Assembleia da França, vai dar aos judeus cázaros a cidadania judaica. Eles vão ser declarados oficialmente judeus de raça judaica, igual os semitas. Mas isso está mais lá para frente. Seus capitais chegaram até a Índia e a Rússia, onde se uniram com o Reino dos Cázaros. Mas a França era seu foco por causa da cidade de Champagne. O sul da França, Marselha, era o foco, porque lá tinha uma capela, e essa capela, que chamava-se de Rocelana, vou mostrar para vocês, que vai ser onde está o ossuário de Maria Madalena. A essa altura, os ossos de São Tiago já foram para o espaço. E surge uma outra coisa, um detalhe. Desde que São João Batista foi decapitado, a cabeça dele foi pegada pelos discípulos dele, e depois que depois que enterraram a cabeça e o corpo, mas depois de comida pelos vermes, então pegaram a cabeça e botaram num local, num suntuoso salão, e essa cabeça foi numerada como número 1, e ele foi considerado o primeiro pontífice joanita, ou seja, havia duas igrejas, a igreja de Pedro, que Jesus Cristo prometeu a Pedro a chave do reino dos céus e, portanto, a chefia da igreja, e a igreja de João, que Jesus disse a Pedro que se ele queria que João seguisse ele, então que Pedro não interferisse. E assim havia duas igrejas. A Petrina, que era legalista, eles diziam assim, e a Joanina, ou joanista, ou joanita, que era, vamos dizer, mais ideológica, mais gnóstica, mais mística. Isso é verdadeiro. Então, desde a época de João Batista, eles têm essa caveira, e aí eles colocam num local que cada vez vai ficando maior, porque os descendentes de João Batista, dizem, diziam, Teocleto dizia que tinha na sala, quando ele mostra o Gripean, todas as caveiras, desde a de São João Batista, número 1, até a de Teocleto I, que era o antecessor dele, que era Teocleto II. Vejam, a história é muito interessante, não é tão simples como está assim. Muito bem. Por que então a França era o centro? Porque os condes de Champagne e a região do sul da França de Provença se diziam descendentes do Filho de Jesus Cristo, que estivera durante algum tempo sob a proteção dos franceses, merovingios, portanto, do Império de Carlos Magno. Daí Carlos Magno achar que era capaz de fazer a conciliação, porque os joanitas estavam do lado dele. Os judeus eram protegidos por ele, os hereges descendentes, contanto fossem cristãos, não importava qual a denominação. Então havia o ecletismo, né? O movimento eclético. E assim Carlos Magno só fazia guerra contra quem não fosse cristão. Tinha que ser cristão, de que denominação não importava, tinha que ser cristão. Então o protestantismo começa a florescer no ano 800 com Carlos Magno. E assim, os capitais deles, da França, tendo a França como centro, os templários eram franceses, lembro que Hugues de Peillan e os seus 9 cavaleiros, todos eles eram franceses, portanto, súditos do rei da França, daí passaram para a Inglaterra, para a Índia, para a Rússia, para, portanto, Londres, York e Oxford, e todos esses centros da economia judaica. No mesmo século XI, portanto, o século da burguesia, a Espanha, a França, a Alemanha, a Inglaterra e países vizinhos assistiram ao predomínio cultural e econômico dos judeus na cultura. A cultura judaica foi introduzida dentro do cristianismo em forma de novela. Ou seja, os trovadores, troubadours, eram formados em Provença, cantavam ao som de um alaúde e contavam a novela. Chegavam num castelo, batiam, eles se vestiam de uma maneira própria, e aí o
o castelão abria as portas, e aí toda noite, a partir das 6 horas, não tinha televisão, então a corte, o rei, os príncipes e a nobreza se reunia para que ele cantasse, era em versos, era cantado, né? Não era contado, era em rima, era em versos. Então, o trovador. E aí, cada noite ele cantava um pedaço do romance, e assim a novela nasceu. Nasceu a novela assim, né? Cada pedaço numa noite. E hoje se tornou uma das coisas mais divulgadas da televisão brasileira. Mas o templário achava que estava tudo sob controle dele. Ou seja, na verdade, o judeu tinha tudo sob controle, a Carral, o sionismo, tudo. Você vê Europa, Londres, deixa eu voltar aqui um pouquinho para ver se eu digo, né? Rússia, Índia, Rússia, Londres, York e Oxford, e o sul da França, Espanha, França, Alemanha e Inglaterra. Então, o predomínio cultural e econômico dos judeus, e através da escola provençal, os trovadores, eles vão espalhar a cultura judaica, eles vão tornar o judaísmo, né, como sendo a ideologia predominante, ou seja, Jesus Cristo vai deixar de ser Deus, vai ser um homem notável, 10 em tudo, menos em Deus. Quer dizer, se torna um ser humano notável, muito sensível ao ser humano, né, um revolucionário que queria a igualdade, e o feudalismo ajudava isso, porque diminuía a diferença, a distância financeira. Se vocês pegarem os quadros, eu tenho o Museu de Artes, que está ali, a Enciclopédia dos Museus está ali embaixo, ó. Eu vou apontar, ali verde, ó. Tá vendo? Meu dedo está exatamente em cima. Tá vendo aqui, ali, ó, na estante, ali. Enciclopédia dos Museus. Se você pegar os quadros de Peter Bruegel, o velho, você vai ver como eram alegres as feiras, como eram alegres as vilas, os cristãos pobres, mesmo pobres, tinham todo o seu pedaço de terra, porque o feudalismo supõe o seguinte: se você tinha um terreno enorme, você era obrigado a dividir esse terreno com pessoas que precisassem. Então, cada um tinha seu pedacinho de terra, onde cultivava suas abóboras, sua macaxeira, sua couve, e dava 10% ao seu suzerano, ou seja, ao seu senhor. E assim era uma pirâmide, mas essa pirâmide, então, era mais de honra do que, na verdade, de riqueza, porque o dono do castelo, o castelão, o nobre, não tinha luxo. Se você visse um trono de um rei daquela época num castelo, era de pedra. Você imagina o que é que era ficar ali? Dificilmente era de madeira. Então, não havia luxo, não havia grande disparidade entre riquezas, e eu tive com uma doutora, né, que se acha muito sábia, e ela é política, e ela dizia que o feudalismo foi uma desgraça, mas o próprio Karl Marx disse que foi o movimento que mais se aproximou do comunismo. Augusto Comte, que é completamente contra a Igreja Católica, anticlerical, odeia padres, disse que nunca a civilização esteve tão perto da igualdade social de que no feudalismo, né? E a Inquisição surge aí exatamente para manter esse estado de coisas. Não sabemos se isso fosse mantido, o que aconteceria, porque os templários queriam os 3 chefes das igrejas monoteístas como sendo os reis do mundo. 3 reis para não haver empate. Mas acontece que a ideia da Carral era outra, a ideia de Jean de Gisors era outra, e nós vamos ver ao longo desse capítulo. Vamos encerrando daí, porque já são 34 minutos, então, por trás dos templários, por trás dos burgueses, né, por trás dos alquimistas, então, a Europa toda era governada pelos banqueiros judeus, ou seja, pelo ouro dos judeus. Eles detinham o monopólio do capital e do comércio de todo o mundo civilizado, indo da Rússia à Índia,
né? E aí no centro da Europa. Vamos parar aí para você ver, tudo estava na mão da Carral, né? A Carral, o sionismo já tinha o controle do mundo, ano 1100, aparentemente com tantos movimentos diferentes. Aparentemente, cada um desses movimentos, o pontífice da Montanha Sagrada achava que ele era o Bambambam. Hugues de Payens, por ser descendente, supostamente, é, o herdeiro, porque Teocleto II passou para ele, né, o cargo de sumo pontífice joanita, ele acumulou o título de grão-mestre dos templários e sumo pontífice da Montanha Sagrada, dos joanitas, portanto, mais uma caveira que vai para o Monte das Caveiras, e aí as paredes laterais daquela grande sala, que era o templo, onde eles diziam que tinha bafomete nenhum, era a Sala das Caveiras, mas tem a Igreja Católica que também é toda feita de caveiras. Eu não sei se vocês já viram, mas é uma coisa clamorosa. Tudo é caveira, as paredes todas são feitas de caveira. Então, não era nada tão assim incomum. Essa sala, essa igreja de caveiras, é fácil vocês acharem no Google. Então, cada um achando que estava sendo dono da situação. Na verdade, o dono da situação era Carral. Era a ordem sionista, com esse nome, no século IV depois de Cristo, dado a alguns cavaleiros que acharam os ossos de Santiago de Compostela e pegaram o ossuário, já tinham os ossos de Maria Madalena, supostamente, e já tinham a cabeça de São João Batista. Então tinham o crânio de São João, a cabeça, a caveira de São João Batista, numerada 1, que na Sala dos Templários vai ter, cada caveira tem um número, isso a Inquisição achou. Os ossos de Santiago de Compostela estão debaixo do altar da Catedral de Compostela, agora falta saber onde estão os ossos de Maria Madalena. Essa ninguém sabe. Mas nessa época, no século IV, o Papa ordenou a criação de uma igreja. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais adiante o nome dessa igreja, que passa a ser chamada pelos templários a mãe de todas as igrejas do mundo. Por que a mãe de todas as igrejas do mundo? Era uma capela, porque tinha os ossos, supostamente, de Maria Madalena. De um lado, numa tumba, e do outro lado, os ossos de Santiago de Compostela. A essa altura, a cabeça de João Batista já estava lá no salão, né, no Monte do Templo, em Jerusalém, numa sala riquíssima, que era o templo onde os templários, sob a proteção de Baudouin, que era o rei de Jerusalém na época, e de Teocleto II, achavam que eram os donos de toda a situação. Essa é a história e nós vamos parar aqui. Então, na verdade, quem governava tudo era o ouro judeu, ano 1100. Espero que vocês tenham entendido e já estamos adiantados, faltam poucos vídeos para terminar. Vamos ficar nesse aqui e ademã que eu vou em frente.